Do outro, e a gente vai falar do São Paulo, porque a gente mostrou agora há pouco, né, Diego Bertozzi? Que no São Paulo, a gente deu uma passada aí nas informações de mercado da bola nessa quarta-feira, nenhuma previsão de chegada de reforços, né? Apenas saídas também. O Hudson está perto aí de um acerto com o Fluminense? Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Valeu, Calheiros. Abraço para você, para todo mundo ligado no Bom Dia Fox. Pois é, né? O Hudson já foi liberado pela diretoria do São Paulo, deve acertar aí um contrato de 1 ano de empréstimo, vai jogar no outro tricolor, no tricolor carioca. Agora, os jogadores do São Paulo se reapresentaram hoje aqui no CT da Barra Funda. A nossa entrada, a entrada da imprensa não foi liberada hoje, então eles estão, neste momento, fazendo aqueles exames tradicionais, né, de volta aos trabalhos, para detectar possíveis excessos nessas festas de fim de ano. E depois do almoço, toda a delegação segue para o CT da base em Cotia. Jogadores do São Paulo ficarão concentrados lá por pelo menos uma semana e serão liberados no fim de semana para curtir a folga com a família. 8 jogadores voltam de empréstimo, mas apenas 3 neste momento serão aproveitados, devem ser aproveitados pelo técnico Fernando Diniz. O Shailon, o Brenner e também o Trellis, caso São Paulo não contrate um outro atacante para ser reserva do Pablo. Os outros 5 jogadores são Araruna, Jonathan Gomes, Paulinho Boia, Léo Natel e Everton Felipe. Então esses outros 5 jogadores devem ser negociados ou emprestados para outros clubes. Agora, torcedor, não espere contratações de peso para o São Paulo em 2020. O clube fechou 2019 com um déficit de 180 milhões de reais e tem uma previsão orçamentária para contratações em torno de 21 milhões de reais. Se contarmos a permanência em definitivo de um dos jogadores do São Paulo, né, essa previsão cai para 19 milhões de reais. Então, o São Paulo está considerando reforços para essa temporada, jogadores que confirmaram a permanência em definitivo. É o caso do goleiro Thiago Volpi, também do Vitor Bueno, né, naquela negociação com o Santos, em que o Raniel foi para Vila Belmiro em definitivo. Então, o São Paulo aposta em jogadores que geraram muito investimento em 2019 e que não entregaram o esperado. É o caso do Alexandre Pato, também do Hernanes e do Pablo, que fez 28 jogos em 2019 e marcou apenas 7 gols e ainda terminou como artilheiro do São Paulo na temporada. Ele que conviveu com muitas lesões, né, em 2019, e o Pablo, São Paulo espera que ele recupere o futebol e entregue o esperado. Agora, situações que geraram muito desgaste para o São Paulo nesse fim de ano. Arboleda e Jean. Vamos falar primeiro do Jean, que responde a processo por violência doméstica, agrediu a esposa nos Estados Unidos quando eles estavam viajando em férias. O São Paulo estuda a melhor forma para trazer uma segurança jurídica a fim de que o São Paulo consiga rescindir o contrato com o Jean sem prejuízos ao clube. O São Paulo, informação que eu obtive há pouco de pessoas ligadas ao clube, não há nenhuma possibilidade de ele ser reintegrado ao elenco. Dependendo de uma situação de mercado, ele ainda pode ser emprestado, mas a prioridade do São Paulo é romper o contrato que tem com o Jean. A respeito do Arboleda, é uma situação, eu diria, um pouco mais branda em relação à do Jean, mas também foi considerada grave, gerou uma repercussão muito negativa dos torcedores e também um desgaste interno aqui, a foto que vazou do Arboleda com a camisa do Palmeiras. A tendência é de que uma multa seja aplicada ao zagueiro e que ele volte a ser relacionado, né, pelo técnico Fernando Diniz como uma das possibilidades. Agora, o interessante é que mesmo com essa dificuldade financeira, o São Paulo está segurando, está sendo tentado a receber dinheiro para vender joias do clube e mesmo assim a diretoria mantém o pé firme e não vende. É o caso do Antony,
O Antony chegou a uma proposta no fim do ano em torno de 15 milhões de euros, sinalizada por 2 times alemães, o Borussia Dortmund e o Leipzig. O São Paulo acha que o Antony pode se valorizar ainda mais, principalmente no pré-olímpico, né? Então, vale lembrar que o Antony, o Igor Gomes e também o zagueiro Valse não estarão com os jogadores do São Paulo durante o pré-olímpico em janeiro. E se a seleção chegar à final do pré-olímpico, eles serão ausências, desfalques também em fevereiro. E o zagueiro Valse, a equipe do Bragantino chegou com uma oferta de 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Valse. O São Paulo não aceitou a oferta, mas a negociação também não está encerrada. O tricolor estuda manter 30%, uma porcentagem maior dos direitos do Valse, pelos 6 milhões de euros. O time do Bragantino, por enquanto, não avançou nessa negociação. Então, são essas as informações do tricolor paulista. Logo mais, depois do almoço, como eu disse, a delegação deixa o CT aqui da Barra Funda e segue para uma imersão de uma semana no CT da base em Cotia, amigos. Legal, valeu, Diego Bertozzi. Olha, essa informação do Valse aí chamou atenção, hein? Diego Bertozzi passando aí o resumo, que é aquele cenário que a gente já vem falando do São Paulo há alguns dias, né? Os reforços estão dentro do clube. E o São Paulo definindo permanências e recuperando também outros jogadores nas questões físicas, né? Já listamos aqui alguns exemplos. Agora, essa do Valse, o Red Bull Bragantino oferecendo aí cerca de 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, para um clube que estipulou aí, numa projeção financeira para 2020, arrecadar 180 milhões com venda de jogadores, eu não sei, hein? Eu acho um bom negócio para o São Paulo. E o Red Bull Bragantino está na política da empresa, né? Claro. Jovens, investir em jovens. E está entendendo que o Walter é um jogador que tem essa qualidade, essa aptidão técnica que possa transformá-lo no futuro numa moeda de troca para o mundo europeu. É isso, vendo na frente, né? Não é à toa que a marca se expande já há algum tempo em vários esportes alternativos, né? A Red Bull já se expande em vários esportes alternativos há muito tempo. E investe no futebol em grandes praças e agora chega pesado no futebol brasileiro. Às vezes aquela questão assim, dinheiro é problema para alguns. Para a Red Bull, parece que não é. O fato de manter o elenco, manter o treinador, faz do São Paulo favorito ao Campeonato Paulista? Até pelos adversários hoje estarem passando por processos de reformulação, embora o Palmeiras também tenha mantido a base, né? Sim, do time titular. E com um novo técnico. Corinthians com um novo técnico, Santos com um novo técnico. É uma vantagem para o São Paulo essa questão de ter o mesmo time e o mesmo treinador? O São Paulo é uma grande incógnita, né, Calheiros? Porque o São Paulo ele passou aí por momentos de dificuldade ano passado, mas se a gente avaliar de fato o que aconteceu desde o começo do ano até o término, a diretoria teve grande influência na condução do trabalho. Tanto com relação à troca de treinadores, enfim, mas a gente tem que pontuar também porque muitos jogadores do São Paulo que poderiam ter jogado durante muito tempo não jogaram. Boa parte da temporada ficaram no departamento médico ou se tratando de alguma lesão. Então são situações aí que interferiram no processo dentro de campo também. O Fernando Diniz, as pessoas veem o São Paulo jogando hoje e falam, olha, mas o Fernando Diniz, ele mudou o jeito dele, o São Paulo não é mais aquele time. O Fernando Diniz já não adotou no São Paulo aquela postura kamikaze de ser aquele time extremamente ofensivo e coisa do tipo. O Fernando Diniz, ele tinha dentro do Campeonato Brasileiro um objetivo de conseguir uma vaga para Libertadores. Sim. Ele conseguiu, uma vaga direta na fase de grupos. Ele colocou o São Paulo lá. Caiu no grupo da morte, é verdade, mas conseguiu, tá lá na fase de grupos. Porém, você não consegue fazer uma transformação de um estilo de jogo tão radical com o campeonato andando. O Fernando Diniz ele vai conseguir tentar, talvez aí moldar esse time de São Paulo com a cara dele, agora nessa pré-temporada. Agora é o momento para ele começar a fazer essa transformação. Dentro do próprio Campeonato Paulista, que você pega adversários mais fracos, mais frágeis, você consegue também aí ser um time mais ofensivo e agressivo com toque de bola e posse de bola, como é o caso do que o Fernando Diniz acaba adotando nos times por onde ele passa. Dentro do São Paulo ele tem tudo para fazer isso. Inclusive eu acho que a principal mudança do São Paulo, Calheiros, passa pelo departamento médico, fisiológico, enfim. O São Paulo está se reestruturando nesse setor para que ele não tenha, talvez, dentro do departamento médico, tantos jogadores que por lá permaneceram durante o ano de 2019. Pô, você pega lá, Hernanes conseguiu render o que era para render? Não. Alexandre Pato? Não. Pablo? Não. Inúmeros outros jogadores do São Paulo passaram por lá também e ficaram durante muito tempo.
Jogadores que não tiveram aí o preparo físico. A impressão que dava no segundo tempo do jogo do São Paulo é que o time estava mal treinado, o time do São Paulo morria. O time do São Paulo não rendia fisicamente. Ele até conseguia criar algumas situações, mas faltava perna. Então agora com essa reformulação interna dentro do próprio clube, talvez o São Paulo melhore. Mas é inegável, né, Marco? Que no papel, pelo menos, com tudo que o São Paulo tem em seu elenco, gente, resolvendo essa questão aí que o Mano se referia, da parte física, se o Fernando Diniz não tiver problemas com isso, ele tem condições de montar um grande time. Ele precisa dar um salto de qualidade. Mais do que um, né? até. Sim, sim. O Fernando ele precisa desse salto de qualidade na carreira dele, né? Ele foi marcado por um trabalho bom lá no início, algumas oscilações depois ao longo da trajetória e começando com essa pré-temporada, e o São Paulo vai ter tempo agora para trabalhar e começar a executar um trabalho a partir do zero, principalmente na questão física, o Fernando pode apresentar algo diferente. Estamos esperando que ele apresente algo diferente, um salto de qualidade, um melhor equilíbrio entre os setores, é o que falta um pouquinho em alguns momentos para alguns times do Fernando. Ele tem material humano para isso, acho que o São Paulo tem um elenco ali que pode fornecer, alimentar o Fernando Diniz daquilo que ele precisa para impor o modelo de jogo que ele gosta de colocar. Acho que tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio defensivo, sim. O São Paulo precisa ter um pouco mais de controle na frente, na hora de definir, tem que finalizar mais, mas isso é trabalho. O trabalho vai acontecer a partir de agora. O que me preocupa no São Paulo é a questão política, a forma como é conduzido muitas vezes lá o bastidor, a coisa por trás do campo. Se isso não prejudicar ali dentro de campo, acho que São Paulo pode sim sair na frente com relação aos demais seus rivais grandes locais, porque mantém essa estrutura, mantém o seu elenco e tem um técnico que tem potencial sim para oferecer aquele salto de qualidade para ele próprio, Fernando Diniz. Pois é. Olha aqui, ó. E essa palavrinha aqui, hein? Janela de transferências. Agita mercado, né? Mundo afora, né? No Brasil não é diferente, né, gente? Por aqui, ó, a janela tá aberta. Desde a temporada passada, desde o fim de 2019,